Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Gilvan, sou mais um adicto. Fala aí, Gilvan. Preciso de vocês para continuar na caminhada, para continuar limpo. Só por hoje nós vamos estar falando aí um pouquinho sobre o Rei Bebê, quem é o Rei Bebê, como que essa situação aí atua no nosso cérebro, no nosso dia a dia, para nós termos aí um autoconhecimento cada vez maior, né? Nós necessitamos de nos conhecer, porque muitas das vezes eu conheço de tudo. Eu sei sobre tudo, eu sei sobre as pessoas, eu sei sobre mecânica, eu sei sobre biologia, eu sei sobre esporte, eu sei sobre tudo. Eu só não sei sobre mim. Eu só não entendo as coisas que estão acontecendo comigo. Eu só não entendo as coisas que acontecem no meu dia a dia. Então eu tenho a extrema necessidade de começar a compreender e a ter consciência de que eu preciso me conhecer para colocar limites. Não tem como muitas das vezes, se eu não conheço uma situação de um motor, digamos que eu pego um carro e eu começo a usar ele sem conhecer, provavelmente eu vou acabar danificando esse carro. Então é a mesma coisa comigo, eu tenho que conhecer os meus limites, eu tenho que conhecer até onde eu posso ir, eu tenho que conhecer os meus riscos, eu tenho que de alguma forma identificar tudo aquilo que pode me trazer benefícios ou pode me prejudicar. E isso é função minha. Ninguém vai identificar isso por mim, ninguém vai cuidar disso por mim. Eu tenho que cuidar de mim. Ponto. A própria programação, ela diz que eu não sou responsável pela minha doença, mas eu sou responsável pela minha recuperação. A minha recuperação é responsabilidade minha. Não é responsabilidade da minha família, não é responsabilidade de clínica, não é responsabilidade de Deus. A minha recuperação é responsabilidade minha. E eu tenho que ser responsável para com a minha recuperação se eu quiser ter uma vida, né, que dê frutos. Então vamos fazer um instante de silêncio, pensar no adicto que está sofrendo. Logo em seguida a gente dá início à reunião. Então um instante de silêncio, seguida a oração da serenidade. Amém? Amém. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Você já ouviu falar de Soichiro? Sua história mostra que a diferença está na forma de pensar e agir. Ele não sabia que era impossível fazer. Foi lá e fez. Em 1978, enquanto ainda estava na escola, o Sr. Soichiro pegou tudo o que tinha e investiu numa pequena oficina mecânica, onde começou a desenvolver seu conceito de anel de pistão. Queria vender seu trabalho para a Toyota e, por isso, trabalhava dia e noite, todo lambuzado de graxa, dormindo na oficina, sempre acreditando que era capaz de produzir resultados. Chegou, inclusive, a empenhar as joias da mulher para permanecer no negócio. Mas quando finalmente terminou os anéis de pistão e os apresentou à Toyota, disseram-lhe que não atendia aos padrões da empresa. Voltou à escola por mais 2 anos, ouvindo a risada de deboche dos professores e colegas, quando comentavam como eram absurdos seus objetivos. Mas em vez de focalizar a dor da experiência, ele decidiu continuar a focalizar seu objetivo. Até que, por fim, após mais 2 anos, a Toyota deu a Soichiro o contrato que ele tanto sonhava. Sua paixão e convicção deram certo. Surgiu então um novo problema. O governo japonês preparava-se para a guerra e negou a Soichiro o concreto que ele precisava para construir sua fábrica. Ele desistiu, focalizou a injustiça da situação, achou que significava a morte do seu sonho? Absolutamente não. Mais uma vez, Soichiro decidiu utilizar a experiência e desenvolveu outra estratégia. Ele e sua equipe inventaram um processo para fabricar seu próprio concreto. E a fábrica foi construída. Novamente, mais um obstáculo. Durante a guerra, foi bombardeada 2 vezes, ficando destruídas grande parte das instalações. Imediatamente, convocou sua equipe e recolheram os bujões de gasolina extra que os aviões americanos descartavam. Chamou-os de presente do presidente Truman, porque lhe proporcionaram a matéria-prima de que precisavam para seu processo industrial.
que naquele tempo não era disponível no Japão, devido à guerra. Finalmente, após sobreviver a tudo isso, um terremoto arrasou com a sua fábrica. Soichiro decidiu vender sua operação de pistões para a Toyota. Aqui está um homem que claramente tomou decisões fortes para ter sucesso. Acreditava e tinha paixão pelo que fazia. Agia com determinação e decidiu perseverar. Depois da guerra, uma tremenda escassez de gasolina atingiu o Japão. Teve uma nova ideia. Resolveu adaptar um pequeno motor à sua bicicleta. Num abrir e fechar de olhos, os vizinhos pediram para que lhes construísse aquelas bicicletas motorizadas. Um após outro, todos foram sendo atendidos. Até que, por fim, ficou sem motores. Decidiu então construir uma nova fábrica para produzir os motores, mas não dispunha do capital. Como antes, tomou a decisão de encontrar um caminho, fosse qual fosse. Sua solução foi escrever uma carta pessoal a cada um dos 18.000 proprietários de lojas de bicicletas no Japão e convenceu 5.000 a adiantarem o capital que necessitavam. No entanto, seu produto foi vendido apenas aos mais entusiasmados, por ser grande e pesado. Soichiro fez um ajustamento final, criou uma versão mais leve. Tornou-se um sucesso da noite para o dia, que valeu a recompensa do imperador. Mais tarde, passou a exportar para os Estados Unidos, prosseguindo nos anos 70 com automóveis. Hoje, suas empresas empregam mais de 100.000 pessoas e é considerado um dos maiores impérios automobilísticos japoneses, graças à determinação de Soichiro Honda. Então, rapaziada, o que determina o sucesso? Perseverança, determinação, disciplina, compromisso. Tudo isso são produtos e matérias-primas para poder alcançar o sucesso, né? Nós aprendemos aqui, né, com esse senhorzinho aí chamado Soichiro Honda, que a adversidade ele teve uma par. Ele começou, não deu certo, a hora que deu certo veio um terremoto, acabou com tudo, teve guerra no país dele, teve uma pá de absurdo. Mas ele continuou perseverando atrás do sonho dele. E o resultado disso foi a conquista. Para nós é a mesma coisa. Nós temos que ter objetivo. Nós temos que traçar objetivos e metas e lutarmos com todas as forças para poder conquistar isso. Mas nós temos uma personalidade em nós, que é o que nós vamos falar hoje, que é o rei bebê. Que muitas das vezes não aceita as coisas como elas são, faz birra, quer as coisas da forma dele, não aceita a opinião dos outros, acha que tudo tem que ser para ele, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Isso é uma personalidade que muitas das vezes acaba se tornando destrutiva para nós mesmos. E nós temos que ter esse autoconhecimento, nós temos que aprender a interceptá-la de uma certa forma aí e contornar essa situação. É uma das formas do nosso ego em nosso inconsciente. Temos que ter a ciência disso para poder nos analisar e descobrir nossas limitações. E o que devemos fazer para controlar esse comportamento imaturo que nos impede de nos render e acaba por sabotar a nossa recuperação. Como já foi falado, Freud ele fatiou o nosso ego em 3 situações. Ego, superego e o id. O id, ele é essa situação totalmente imatura que temos. Ele nasceu conosco, ele é um instintivo, ele age pelo instinto. O superego é aquele cara que foi recebendo a educação e as informações e ele acaba tendo uma noção do que é certo e o que é errado. E o ego fica na função de controlar os dois. O que deve ser feito instintivamente e o que deve ser feito através do superego. Por quê? O superego ele é extremamente conservador e existem atitudes na minha vida que eu não posso ficar cercado do medo do que eu vou fazer. Algumas vezes eu tenho que tomar a atitude e ir lá e fazer. Mas eu não posso também ser somente id de fazer tudo que me der na telha, porque senão isso também vai me prejudicar. Então eu preciso contrabalancear e achar um equilíbrio para isso. Essa é uma personalidade que nós temos, né? E nós precisamos ter ciência de que nós temos e entender que precisamos controlá-la.
para que nós possamos aí obter êxito naquilo que a gente quer fazer. Quem é o rei bebê? Na realidade, ele vem com a gente. Porque no ventre materno eu tenho todos os cuidados, sou tratado com todo o carinho, né? Meu bebezinho, filhinho da mamãe, vai nascer daqui a pouco. Todo mundo trata uma criança com carinho, tirando aquelas mães que socam a barriga, né? Mas eu creio que ninguém aqui teve essa experiência. Todos nós aqui fomos concebidos com muito carinho, né? Todos nós aqui fomos concebidos tendo esse acolhimento, né, de vida, porque fomos uma vida que foi desejada, que muitas das vezes foi amada, né, que foi querida. Então esse rei bebê, ele se torna nessa situação, somos uma criança mimada. Né? Fomos mimados pelos nossos pais, pelas nossas mães, tios, tias, avós, de todas as formas para podermos ser uma criança, né, que tivesse uma boa educação. Após isso vem a infância, que também vem cercar tudo que a gente queria, faziam pela gente. Eu queria um brinquedo, me davam. Eu chorava, me davam. Então assim, eu acabo entendendo que o que é. Se eu chorar, se eu fizer birra, eu vou ter as coisas. Se eu quiser algo, eu tenho. E eu tive essa educação que eu fui muito mimado. Né? Eu fui o primeiro neto, o primeiro filho, o primeiro sobrinho. Então eu tive tudo. Tudo que eu queria chegou até a minha mão. Aí começa a vir a maturidade e a fase adulta. A grande questão é que nós, dependentes químicos, muitas das vezes, quando chegamos na hora de encontrarmos a nossa maturidade, a droga ela impediu isso. Por quê? Eu alcançaria a maturidade através de lidando com os meus sentimentos de uma forma sóbria. Eu começaria a lidar com as desilusões da vida com sobriedade, eu passaria a lidar com o sofrimento com sobriedade, a lidar com a saudade, com a tristeza, com a alegria, tudo isso sóbrio. E daí eu teria ferramentas para ser um adulto realmente centrado. A grande questão é que quando chegou na maturidade, muitos de nós, e eu falo de mim, eu comecei a usar droga. Então estava triste, usava, estava feliz, usava. Estava com saudade, usava. Estava irritado, usava. E eu acabei que por não desenvolver essa maturidade emocional. Então o rei bebê ele é muito latente em mim. Mesmo eu sendo adulto, fisicamente, muitas das vezes, psicologicamente e emocionalmente, eu sou infantil. Eu tenho um traço de infantilidade. Às vezes eu faço birra, às vezes eu quero porque quero, tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então eu preciso estar me policiando e controlando isso, sabendo que hoje eu sou um homem adulto. Muitas das vezes eu me vejo ainda como um moleque. Eu ainda penso, entre aspas, que eu tenho 18, 19 anos, que eu ainda... Né? Para mim é tudo alegria, tudo é festa e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a droga acabou fazendo com que essa maturidade ela brecasse, eu não fosse tendo maturidade e me tornasse um adulto, basta eu começar a conviver com as pessoas da minha mesma idade que não fazem uso de droga, eu já vejo a diferença. Eu sou outra pessoa. Tipo assim, eu não cheguei àquela maturidade emocional conforme as pessoas têm. Eu já sou ainda meio impulsivo, ainda quero resolver as coisas do meu jeito. Muitas das vezes eu sou explosivo. Tudo isso é falta de maturidade. E eu preciso, de todas as formas, encontrar essa maturidade controlando aí o rei bebê. Características do rei bebê. Vamos ver se a gente se identifica com alguns pontos. Irritação com a autoridade. Eu me irrito quando alguém fala para mim fazer alguma coisa. Tenho maior dificuldade com isso. Procura a aprovação e perde a identidade no processo das vidas. Quantas das vezes eu acabo fazendo as coisas porque eu quero a aprovação das pessoas e eu não tenho a minha própria opinião. Eu não consigo falar não para algumas coisas, eu não consigo fazer aquilo que eu quero, que eu estou determinado a fazer, mas eu procuro sempre fazer o que as pessoas querem para sempre ser o aprovado, né? Aquela pessoa que sempre está disposto, sempre está, por mais que isso dentro de mim não seja agradável. É aquela velha situação que nós já falamos, eu posso pedir alguma coisa para você e você fala, não, beleza, eu te dou.
e você satisfez a minha vontade, mas por dentro eu não queria dar aquilo. Eu não queria oferecer aquilo. Então seria mais fácil eu ter falado, não, eu não vou dar. Então eu tenho que aprender a falar não, eu tenho que aprender a impor a minha opinião e também tenho que escutar a opinião dos outros. A opinião, ela é válida, mas não quer dizer que eu tenho que deixar a minha vida ser levada pelos outros. Então eu tenho que ter esse... Percebe como é complexo? Muitas das vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito, na minha hora, no meu momento, não escuto as pessoas e muitas das vezes eu não faço nada, só faço aquilo que as pessoas querem. Então precisa ter esse equilíbrio, né? E o Rei Bebê, ele é extremamente prejudicial nessa situação. Tem dificuldade de aceitar críticas, né, pessoais e sente-se ameaçado e irado quando são criticados. Muitas das vezes a pessoa chega em mim e me traz uma crítica construtiva ou de alguma forma chama a minha atenção e isso já me irrita. Eu já acho que a pessoa não gosta de mim. Eu já acho que essa pessoa tem alguma coisa contra mim, que ela quer o meu mal. Isso é característica do Rei Bebê. Não é porque uma pessoa me chamou a atenção que ela quer o meu mal. Não é porque uma pessoa faz uma crítica de alguma coisa que eu fiz que ela quer o meu mal. E eu preciso ficar irritado com isso. Tem personalidade adictiva e deixam-se levar a extremos, né? O que é a personalidade adictiva? É aquilo de me tornar escravo das coisas, é ser impulsivo. Eu não sei beber pouco, eu quero beber tudo. Eu não sei transar pouco, eu quero transar o dia inteiro. Eu não sei comer pouco, eu quero comer tudo. Isso é uma característica adictiva, que é ser obsessivo compulsivo. Né? Eu ser obsessivo com aquilo e ser compulsivo na conquista daquilo, muitas das vezes não sendo racional. Estão sempre reclamando e culpam os outros por tudo que lhe acontece de mal. Isso é característica fundamental, assim, como é que eu vou dizer? Notável do Rei Bebê. Acha que tudo que está acontecendo na vida dele é culpa dos outros. Eu não faço uma autoanálise das coisas que eu estava fazendo, eu não faço uma autoanálise das coisas ruins que eu estava fazendo. Mas eu acho que tudo é culpa dos outros. É culpa de Deus, é culpa da minha mãe, é culpa da minha família, é culpa do governador, é culpa do presidente. Mas eu não caio em si de falar, opa, eu preciso mudar, preciso ter algumas coisas diferentes na minha vida. Encara tudo como uma catástrofe, como sendo uma situação de vida e morte. Isso é também característica mortal para nós que somos dependentes, cara. Problema todo mundo tem. Nós vimos lá o Soichiro, quanto problema aquele cara teve para poder alcançar o objetivo dele. Mas nós muitas das vezes desistimos, porque a gente encara tudo como, agora eu vou morrer, perdi meu emprego, como é que eu vou fazer? Meu Deus, não tenho mais expectativa nenhuma. O que eu faço? Vou para a biqueira. Ou vou pro bar encher a cara. Por conta de coisas que aconteceram, que são normais. Eu não tenho controle sobre as coisas, pode acontecer 1 milhão de coisas na minha vida. Vivem no passado ao mesmo tempo que receiam do futuro. É o tal do triângulo da autoobsessão, né? Mágoa do passado, ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro. Eu não saio disso. Vivo magoado com as coisas que aconteceram, vivo com raiva da situação que eu estou e vivo com medo do que vai acontecer. Isso é o triângulo da autoobsessão, característica do Rei Bebê. Tem obsessão pelo dinheiro e pelas coisas. O Rei Bebê ele é extremamente materialista no sentido do quê? Ele começa a pensar que as pessoas só vão gostar dele se ele tiver as coisas. Que as pessoas só vão gostar dele se ele tiver um carro legal, se ele tiver uma roupa legal, se ele tiver sempre bem vestido, no sentido de ter umas correntes, ter uns cordão, ter um tênis da hora, né, de estar com grana, de frequentar outros lugares. O Rei Bebê, ele sente essa necessidade de querer agradar as pessoas e para isso ele sempre sente a necessidade de estar com o último lançamento. Ele quer ser top, ele quer estar no topo. Agradam a superior e intimidam os subordinados. É aqueles caras que pro chefe, não, tá bom, tá tranquilo, pode deixar, vou fazer. Mas pra pessoa que ele tem que falar, oh, e aí, vai fazer esse barato ou não vai? Qual que é? O Rei Bebê, ele é assim.
Ele é extremamente, busca a aprovação dos superiores, ele se mostra para os superiores, trata os superiores com maior carinho, e os subordinados, eles são toda hora ferrados, né? Eles são toda hora... Isso não é só o subordinado emprego. Nós pensamos que o quê? Quantas das vezes eu não fui RBB de agradar o traficante e maltratar minha mãe? Entendeu? Quantas das vezes eu não agradei o dono do bar e maltratei minha esposa? Isso é uma atitude do RBB. Guardam para si as emoções dolorosas e perdem o contato com os seus sentimentos. Ou seja, eu procuro sempre esconder aquilo que está me incomodando. Eu não gosto de falar dos meus sentimentos. Eu não gosto de expor a minha fraqueza, entre aspas. Para mim, eu tenho que estar sempre... Não, comigo eu sou o cara. Não, isso aí pra mim é fichinha. Não, se fosse comigo eu fazia de uma forma diferente. Não, se fosse comigo eu não deixava barato. Isso daí você falou porque foi com ele. Porque se fosse comigo era outra... Quer sempre ser o foco da atenção como se fosse inabalável. Esse é o rei bebê. Aí nós temos um dilema. Que é o quê? Aquela criança assustada... junto com o rei bebê. Por quê? Muitas das vezes eu fui uma pessoa que maltratei muito a minha família, sempre quis tomar conta da minha vida, sempre quis levar as coisas ao meu jeito e à minha maneira, mas essa era a minha personalidade do rei bebê. E eu acabava me tornando uma criança assustada quando eu via sempre o refúgio na família dos problemas que eu causava. Então eu era aquele rei bebê que ninguém manda na minha vida, quem manda na minha vida sou eu e não sei o que, até começar a dar problema. Na hora que começava a dar problema e o negócio pegava feio, eu corria pro colo da mamãe. Ô mãe, me ajuda aí, tô devendo ali, tá fogo e não sei o que. Ô mãe, faz isso pra mim, ô mãe. Minha irmã, né, também. Ô Camila, me ajuda aí, meu. Pô, por favor, não sei o que. Sendo que eu já tinha falado pra eles não se meterem na minha vida. E muitas das vezes eu falo pras pessoas não se meterem na minha vida, mas eu acabo sempre procurando elas pra me ajudar. Aí é um paradoxo. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida para dar opinião, mas eu dependo das pessoas para viver. E aí? Isso é uma característica do rei bebê e essa luta ocorre. Porque a partir do momento que eu não quero ninguém se metendo na minha vida, eu tenho que fazer o quê? Me sustentar e levar a minha vida, a minha maneira, sem incomodar as pessoas. Aí sim eu tenho o direito de... quem paga as contas sou eu... Quem resolve meus problemas sou eu, quem cuida da minha vida sou eu. É uma situação. Agora, eu não quero que ninguém se meta na minha vida, mas eu tô sempre pedindo dinheiro emprestado, tô sempre pedindo para as pessoas pagar meu aluguel, tô sempre pedindo o carro dos outros emprestado, tô sempre recorrendo às pessoas. E acaba havendo esse conflito. Muitos de nós temos dentro de si o medo, a vergonha e a solidão que... De si o medo, a vergonha e a solidão que nos sussurra pensamentos derrotistas, nos levando a nos comparar com outros e achar que não estamos à altura dele. A criança assustada, ela vive assim. Por mais que eu seja esse rei bebê que acha que está no topo, que está em todos os lugares, dentro de mim eu acho que eu não tô apto a estar vivendo aquela situação, eu não estou apto a frequentar determinados lugares, eu não estou apto a me relacionar com determinadas pessoas. Muitas das vezes eu vejo uma menina, acho ela linda, tudo, queria às vezes até tentar alguma coisa com ela, mas eu já me coloco naquela situação, não, mas não é para mim. É muita areia pro meu caminhão. Muitas das vezes eu vejo uma situação de vida, um emprego legal, alguma coisa, e eu já... não, mas eu não vou conseguir não, esse emprego não é para mim. É uma característica do rei bebê, essa criança assustada, que acha que as pessoas vão brigar com ela, que as pessoas vão de alguma forma, não vão aceitá-la do jeito que ela é, as pessoas não vão entender o problema. Isso é uma característica do rei bebê. Muitas das vezes eu fico preocupado com o que o Leandro vai pensar. E isso não é legal. Porque o que o Leandro pensa de mim é problema de quem? Do Leandro. Isso não é problema meu. E muitas das vezes eu quero sempre agradar os outros. Tem como agradar todo mundo?
E aí eu acabo perdendo a minha própria personalidade. Por quê? Porque pro Leandro eu sou uma pessoa para procurar agradar ele. Pro Wellington eu sou outra pessoa para procurar agradar ele. Pro Rodrigo eu sou outra pessoa que eu quero agradar ele. Pro Wallace eu sou outra pessoa que eu quero agradar. Ou seja, quem eu sou? Diferentes personalidades. Eu acabo me tornando aquele cara lá, as 1000 faces do Dr. Lau, né? E eu tenho que ter uma personalidade, eu tenho que ter uma persona, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero da minha vida, porque senão fica muito difícil para eu traçar objetivos. Fica muito difícil para eu ter metas, quando eu não sei nem o que eu quero fazer, quando eu não sei nem quem eu sou. Por isso a importância desse autoconhecimento. Né? O Rei Bebê ele vem de encontro ao terceiro passo, de alguma forma, decidir a entregar a Deus para que ele venha a me ajudar a conhecer as vontades dele, né? Para que eu possa entregar a ele todas essas situações que muitas das vezes perturbam a minha mente. Como eu tenho que ser, como é que eu vou fazer, como é que eu vou tomar uma atitude para a minha vida, o que eu vou fazer no futuro. Um terceiro passo ele vem de encontro a sanar essas dificuldades que o Rei Bebê representa e tem. Esses sentimentos se tornam o núcleo da nossa personalidade, fazendo o Rei Bebê emergir com seu egoísmo e exigência. Muitas das vezes, para proteger aquelas crianças assustadas, aí é onde entra a instabilidade que eu tenho que buscar sempre ter. Porque eu posso chegar pro Leandro, Leandro, eu tô ferrado aí, cara. Pô, tá difícil o negócio, velho. Me presta uma grana aí, cara. Eu preciso pagar uns negócios lá. O Leandro pega e fala, não, cara, não vou te emprestar. Eu acho que sei que ele tem pra me emprestar. Eu já, e aí, mano? Pô, quantas vezes eu já não te ajudei? Por que você não pode me emprestar o dinheiro? Qual que é, meu? Não, você vai ter que me dar o dinheiro, mano. O Rei Bebê, ele é assim. Totalmente instável nas suas colocações e naquilo que ele quer. Quando a criança assustada não é atendida, o Rei Bebê levanta as penas e vai para as cabeças. Até começar a dar merda, a criança assustada volta. Então existe esse conflito. Tô me fazendo entender? Essa busca imatura pela aceitação dos outros com relação a nós mesmos faz buscar coisas exteriores para não sentirmos melhor. Ou seja, essa imaturidade de querer ser aprovado pelos outros, eu sempre acabo fazendo o que as pessoas querem. Sempre quero, de alguma forma, isso se interage com esse desejo de eu ter as coisas, porque eu acho que as pessoas vão achar legal. Faço um corte de cabelo horrendo, né? Porque é a moda, porque eu acho que as pessoas vão gostar. Muitas das vezes eu nem quero aquele corte de cabelo, mas é a tal da moda. Muitas das vezes eu não gosto daquele tipo de roupa, mas eu visto porque todo mundo está vestindo. Muitas das vezes eu não posso comprar um carro, mas eu me endivido até a tampa, porque eu acho que se eu tiver um carro eu vou ter mais amigos. E realmente eu vou ter mais pessoas ao meu lado, mas vão ser meus amigos? Aí é onde está a diferença. Buscar relacionamentos de qualidade. E o Rei Bebê, ele busca a aprovação. Por que muitas das vezes eu gostava de estar lá na biqueira com o bolso cheio? Estava cercado de pessoas. Por que muitas das vezes eu gostava de estar no bar pagando cerveja? Estava cercado de pessoas. Buscando a aprovação das pessoas. Todo mundo batendo na... Você é foda mesmo, hein, mano? Pô, você é o cara, hein, mano? Pô, você realmente é zica, hein, moleque? Queria escutar isso dos outros. E na realidade não é o que as pessoas pensavam de mim. Mas eu busco essa aprovação. Essa falta de aceitação da real situação de quem somos nos leva a uma briga entre Rei Bebê e criança assustada, que tem dentro de nós. Que é aquilo que nós estávamos falando. Fica essa luta. Ou eu quero ficar no colo da mamãe, ou eu acho que eu não preciso de ninguém para nada. E isso eu tenho que equilibrar e entender que eu preciso das pessoas, mas eu não posso também depender das pessoas. Então essa é a situação que eu preciso entrar aí num consenso. Porque essa situação, essa briga, acaba se transformando num cárcere emocional. Eu fico preso com esses sentimentos, não consigo expor eles para fora, não consigo trabalhá-los, não consigo trabalhar as minhas dificuldades,
Não consigo expor as minhas fraquezas para que elas sejam tratadas. Estou sempre me desviando de confrontos que possam levar a eu mexer com o meu ego, porque tudo aquilo que fere o meu orgulho eu não quero. Por que é tão difícil admitir que é impotente perante? Fere o meu orgulho, cara. Eu admitir que eu não posso andar com dinheiro? Pô, isso daí é osso, mano. Eu admitir que eu não posso andar à noite? Que eu não posso andar sozinho? Tem que ficar andando sempre com alguém do lado? Isso fere o meu orgulho, mano. Isso fere o meu orgulho, mas eu preciso trabalhar isso. Por quê? Porque se eu ficar andando com dinheiro à noite sozinho, a possibilidade de eu fazer uma besteira é enorme. Então eu tenho que quebrar o meu orgulho para que eu possa entender e tratar esse cárcere emocional que eu vivo, né? Com um monte de sentimentos errados. Quando escutamos o não, algo dentro de nós diz que somos maus. E isso é, cara, característica de nós. Temos a maior dificuldade de escutarmos não. Não gostamos. O não, primeiro, ele já não tem uma coisa, eu não posso mostrar o que é o não. O não, ele não tem uma imagem. Na neurolinguística, o não, ele não é representado pelo cérebro. Outra coisa é que quando eu sou criança, eu escuto muito não. Né? Não mexe aí, não pega aí, não põe a mão aí, não faz isso, não faz isso, não vai ali. É não para todo lado. E daí eu, imaturo, começo a achar que quando as pessoas me falam não é porque elas não gostam de mim. E isso não é uma visão real do que está acontecendo. Às vezes a pessoa falou não porque ela não tem como. Porque não dá. E muitas das vezes o meu rei bebê é tão grande, eu lembro que quando eu era moleque, eu sou assim às vezes, até hoje, cara. Por isso que eu preciso tomar cuidado com essa minha imaturidade. Minha mãe ia comigo numa loja para comprar um tênis. Aí ela, dentro das possibilidades dela, ela não podia dar o tênis que eu queria. Que eu queria o quê? Na época era os Pony, Lecoq, eram os tênis da hora, que era caro, velho. Entendeu? Nem tinha Nike, era New Balance que tinha e tal. E eram uns tênis caros. E minha mãe não tinha grana pra isso. Ela não era, sabe, o pessoal lá em casa nunca foi de rico. Mas eu queria. Daí o que o rei bebê fazia? Ah, se não for o que eu quero, eu não quero mais. E às vezes eu sou assim até hoje. Não vai fazer o que eu quero, deixa quieto. Deixa quieto, não precisa mais fazer nada não. Isso é o rei bebê, mano. Aquilo de ou é o que eu quero ou eu não quero nada. Rei bebê. Só me sinto amado quando me acariciam. Ou seja, as pessoas só gostam de mim quando elas fazem o que eu quero. Pô, o Rodrigão é da hora, mano. Tudo que eu peço pra ele, ele me dá. Tudo que eu falo com ele, ele me aprova. Tudo que não sei o quê. O Wallace dá licença. O Wallace, eu peço os bagulho pra ele, ele não me dá nada, mano. Quero que ele se ferre. Tô nem aí. Rei bebê, mano. Eu tenho que entender que as pessoas não são obrigadas a fazer o que eu quero. Só que eu começo a me sentir bem só quando elas fazem o que eu quero. Quando sou corrigido, não sou amado, ninguém gosta de mim. Oh, meu Deus, não tenho sorte na vida. Isso é um problema. Só porque muitas das vezes as pessoas querem me orientar e me ajudar. Quando recebo alguma crítica, insisto em fazer o que eu quero. E penso que se me amam, tem que deixar eu fazer o que eu quero. E a minha manipulação me permite ganhar essa disputa com os outros. Ou seja, eu manipulo de todas as formas para conseguir o que eu quero. Não é o que é o melhor para mim, não é o que as pessoas querem para mim, mas eu busco de todas as formas só conquistar aquilo que eu quero. Não me preocupo com ninguém, não me preocupo com a situação, não dou uma ampliada na visão para entender tudo o que está acontecendo, para mim não interessa nada. Só interessa o que eu quero. E o que eu quero tem que ser feito. Eu quero. A gente costuma dizer que o rei bebê é aquela criança lá do pisar na pocinha, né? Pisar na poça, eu quero, não, e não sei o quê. E nós, muitas das vezes, somos assim. Né? Não com aquele estardalhaço todo, mas com as nossas atitudes, nós acabamos fazendo isso também. Tanto a criança assustada como o rei bebê, exigente, ficam temporariamente satisfeitos quando conseguimos mostrar aos outros o que pensamos que eles querem de nós. Ou seja, isso daí satisfaz toda a situação de busca de aprovação.
Né? Eu me satisfaço quando eu vejo que você gostou daquilo que eu estou fazendo. E muitas das vezes eu busco fazer aquilo que te agrada simplesmente para ganhar a sua aprovação. E daí muitas das vezes o rei bebê manipula para conseguir aquilo que ele quer. Também fica satisfeito com isso. A base para a recuperação é a criança adquirir seu valor próprio e controlar os comportamentos do rei bebê. O que é? Equilíbrio. Tenho que parar de depender dos outros. Para isso eu tenho que traçar uma vida onde eu tenha metas, objetivos, planos e eu consiga me estabilizar e me tornar um membro produtivo da sociedade. E impedir que o rei bebê sabote isso, porque o rei bebê é quem sabota. Na hora que deu qualquer coisa errada, que se dane, que se foda, não quero mais nada. O rei bebê, ele mete o pé na jaca, não tá nem aí. Então eu tenho que controlar essa situação, parar de ser impulsivo. O rei bebê é extremamente impulsivo, ele não pensa nas consequências. E a criança assustada, ela tem medo de tudo, ela não faz nada porque ela tem medo de tudo, que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo. Então precisa se ter um equilíbrio entre isso. Alguns mitos, né? A mentalidade do rei bebê é movida por 3 motivações: poder, atenção e prazer. Ele tem que conquistar essas 3. Ele tem que estar no controle da situação. Ele tem que sentir prazer, ou seja, satisfação. E ele precisa ser o foco da atenção. Esse é o rei bebê básico. E eu tenho que ficar me analisando. Porque muitas das vezes eu sou assim. Tudo tem que parar para me ouvir. É agora. Não é daqui a pouco, é agora. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Ninguém vai decidir por mim. E eu tenho que sempre buscar coisas que me satisfazem. Eu nunca vou fazer algo que eu não goste. Eu só faço o que eu gosto. Esse é o rei bebê. Queremos ser amáveis, prestativos e legais, pois assim teremos as pessoas ao nosso lado. Nos apegamos, controlamos e dominamos as pessoas. Ou seja, é aquela visão que eu tenho de que se eu for um cara legal, todo mundo vai gostar de mim. Isso é verdade? Isso é mito. As pessoas muitas das vezes não vão gostar de mim, mesmo eu sendo o cara maravilhoso. E eu muitas das vezes eu quero ser aquilo que você gostaria que eu fosse. O rei bebê, ele é assim. Ele tem um transtorno de personalidade imenso, que ele quer ser aquilo que as pessoas querem que ele seja. Mas ele precisa ter uma personalidade própria. Colocamos condições a tudo que fazemos, o que cria situações de dívida das pessoas para conosco. Ou seja, o rei bebê, ele é extremamente negociante com as situações. Eu só faço isso se acontecer aquilo. O rei bebê é aquele cara, né, que assim, não, eu me interno, mas eu quero um carro. Eu me interno, mas eu quero uma moto. Eu só me interno se você mandar todos os Marlboro que eu pedi. Só me interno se você for toda a visita, se você... Tudo é condicionado para o rei bebê. Receamos ser rejeitados da forma como nós mesmos somos, falamos aquilo que pensamos e então criamos personagens. Isso nos protege de sermos criticados e magoados. Toda essa situação nos cria falsas e reais percepções do mundo real. Ou seja, preciso parar, velho, de pensar que eu vou agradar as pessoas, né? O que o próprio Albert Einstein, né, dizia é o quê? Porque ele foi muito julgado, né? Depois eu vou passar algumas coisas sobre a história dele. Albert Einstein hoje é um cara que é referência na questão de física, né? Você fala em genialidade, todo mundo pensa em Einstein, né? Mas foi um cara que foi extremamente criticado. Ele era tido como retardado na escola. Sabe, ninguém achava que ele, não, esse cara aí não vai dar, não, ele não acompanhava o ritmo das coisas que estavam acontecendo. E ele e ele escreveu isso, né? O que você pensa de mim é problema seu, velho. Eu tenho que ter isso bem característico na minha vida. O que você pensa de mim é problema seu. Eu sou assim, né, cara? Tô buscando mudança, quero uma melhora e é problema seu. Por quê? O rei bebê, muitas das vezes, ele me leva pro uso. Porque eu fico preocupado o que os caras vão pensar se eu não colar lá na quebrada, naqueles lugares que eu colava. E eu tenho que estar bem ciente de que o que os caras vão pensar é problema deles. E o que o seu Zé lá do boteco vai pensar se eu não for lá trocar uma ideia com ele?
O que o seu Zé for pensar é problema dele. Eu não posso colocar a minha vida em risco, a minha recuperação em risco. E aí entra a situação do quê? Quando eu me rendo a um programa de recuperação, eu não sou Deus, né? Eu acredito em Deus. Terceiro passo, total. Eu paro de achar que eu sou o Deus da minha vida e eu começo a entender que eu preciso de Deus para viver. Eu preciso ter um relacionamento de Deus na minha vida. Eu sou dependente de Deus. Seja ele qual for, da forma com que cada um entende. Mas eu preciso parar de achar que eu sou Deus. Que eu estou no controle. Que sou eu que mando. Não sou eu que mando. É Deus quem manda. E quando eu tomo essa decisão de entregar minha vida e minhas vontades na mão dele, quando eu me rendo a um programa de recuperação, eu começo a deixar o rei bebê de lado. Antes da rendição, me sinto frustrado, zangado, tenso, nervoso, sem saída, em pânico, com medo, culpado, envergonhado, com dúvidas, derrotado, ressentido, vazio. Todas essas situações são antes da rendição. Quando eu começo a praticar um programa de recuperação, entendo a rendição e começo a praticar um terceiro passo de entregar minha vida nas mãos de um Deus, eu já me sinto em segurança, porque eu sei que Deus vai ter o melhor para mim. Eu não fico com medo de coisas que vão acontecer. Eu me sinto seguro. Não, Deus tem o melhor para mim. Se Ele cuidou de mim até agora, eu vou fazer o meu melhor e coisas boas vão acontecer. Protegido, descontraído, grato, né, cara? Importante, porque antes da rendição eu fico nervoso com tudo. Fico com raiva de tudo. Totalmente ingrato com tudo que está acontecendo. Depois da rendição eu começo a praticar a gratidão. Aberto, né, capaz de ser ensinado, com boa vontade, honesto, esperançoso, em paz. Tá escrito aqui? Ô louco, sereno, ô louco, vocês estão aí longe, estão vendo melhor que eu. Sereno, tolerante e acabo refletindo, realizado, né? Eu li reflexão, é mole? tá osso o negócio. Então, velho, olha a diferença de um estado de humor para um outro estado de humor. Através de uma rendição que Deus está cuidando, cara. Às vezes eu estou preocupado com as pessoas lá fora, mas se Deus está cuidando... Não, Deus seria muito sacana, velho. Se Ele estivesse cuidando de mim aqui e não estivesse cuidando da minha família lá, velho. É claro que as coisas lá estão tudo em paz, mano. Se Deus está cuidando de mim, Ele está cuidando do povo lá também, mano. E vamos ser sinceros, até hoje eu tenho cuidado do pessoal? O que me leva a pensar que eu estando lá agora, nesse momento, eu estaria cuidando? Então eu tenho que ter um período para mim aprender primeiro tá bem, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não tenho como te fazer bem se eu não estiver bem. Exato. Então eu preciso primeiro estar bem para depois fazer o bem. Não tenho como dar o que eu não tenho. Princípios de recuperação, né? Perdão, humildade, acreditar e viver de acordo com isso, ou seja, vivenciar um novo estilo de vida. Não é só falar um novo estilo de vida, é viver. Né, cara? É botar isso como um hábito diário. Usar as qualidades adquiridas, ou seja, eu tenho um monte de defeitos, mas eu não sou só defeito, pô. Eu tenho uma parte de qualidade. Entendeu? Então eu preciso usar, eu preciso utilizar tudo isso. Né? Uma pessoa que a minha obsessão, muitas das vezes pelo uso, ela é uma obsessão adictiva, mas eu posso ficar obcecado em alcançar um objetivo, obcecado em alcançar uma meta, ser compulsivo, mas ser compulsivo por coisas boas, ser compulsivo por executar projetos, ser compulsivo em poder alcançar os meus objetivos, ser compulsivo em amar as pessoas. Sabe, cara, é o se desprender realmente, é utilizar esse perfil, mas de outra forma. Estabelecer uma relação com Deus, isso é fundamental, acho que isso já ficou muito claro, né, cara? Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Se inventariar é fazer o quê, cara? Eu estar me observando.
Nós falamos outro dia em outra reunião, muitas das vezes eu preciso pedir ajuda, as pessoas que estão próximas de mim, eu peço ajuda. Ô Leandro, dá uma ajuda aí, mano. Você vê o que eu tô fazendo alguma coisa aí que é meio estranha, me sinaliza, né, velho? Porque muitas das vezes eu faço as coisas e não percebo, mano. Tá tão incrustado em mim que às vezes a minha forma de falar, a minha forma de agir, o jeito que eu sou, eu acabo sendo estúpido com as pessoas e nem percebo. E isso precisa me ser sinalizado. Isso eu só consigo através de fazer um inventário. O que é um inventário? É fazer um balanço. Né? Aí entra lá o 10º passo. Eu à noite falar, pô, que onde eu errei, onde eu acertei, o que eu vou melhorar, o que eu não vou. Quem vai fazer isso por mim sou eu. O programa de recuperação ele me dá um norte. A clínica aqui ela me dá um suporte. A minha família me dá o apoio. Deus me dá tudo que eu preciso. Mas fazer, sou eu que tenho que fazer. Eu posso ter tudo. Se eu não quiser fazer, não vai adiantar. Eu posso ter uma Ferrari de tanque cheio. Mas se eu não me dispor a abrir a porta, ligar o contato e sair andando com ela, ela não vai sair do lugar. Evitar relações sérias prematuras, né, cara? Nós, como somos impulsivos, muitas das vezes eu conheço uma menina, o mês que vem eu já quero casar com ela. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Muitas das vezes eu tenho uma proposta de emprego lá na Bahia, largo tudo aqui e vou pra lá, sem nenhum planejamento, sem nada. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, né? Com essas mudanças repentinas e impulsivas. Eu tenho que primeiro me estabilizar. Por quê? Porque eu tenho consciência que eu ainda não sei lidar com algumas coisas. Tem algumas coisas que eu ainda não estou preparado para lidar. E eu tenho que ter autoconhecimento das minhas limitações, porque senão eu acho que eu sou o super-homem, que eu posso tudo. Na primeira criptonita que eu ver, eu vou lá e fumo. Então eu preciso tomar cuidado. Opções do Rei Bebê, né? Aliás, perfil do Rei Bebê. Viver no passado preocupado com o futuro. Continuar fugindo das coisas. As coisas são do meu jeito. Exagerado com as coisas. Faz aquela tempestade num copo d'água. Né? Seleciona o programa à minha maneira. Ou seja, o primeiro passo eu faço, o segundo já não, o quarto passo nem pensar, não, o 12º eu faço. Não existe essa situação. Esqueço-me de manter sóbrio, né, cara? Ou seja, esqueço de praticar o programa e ter pensamentos assertivos e legais para minha vida. Na hora de tomar decisão, eu tenho que tomar decisão pautadas em projetos. Não é eu vou fazer e pronto. Eu tenho que pensar, eu tenho que entender, eu tenho que focalizar essa situação, né? A velha situação, eu vou embora. Tá, mas vou para onde? Vou fazer o quê? Vou trabalhar aonde? Como é que fica tudo isso? Muitas das vezes eu não pensei em nada disso, só quero ir embora. Aí a hora que chegar em casa, todo mundo com aquele tromba desse tamanho... Já fico lá, não sei o que eu vou fazer, meu Deus, e agora? Me ajuda. Daqui uma semana, já era, descambou. Tudo tem que ser planejado, a vida é feita com planejamento. Complico tudo, faço o inventário dos outros, é muito fácil eu fazer o 4º passo do Rodrigo. Né? Fazer o 10º passo do Rodrigo. Não, o Rodrigo é foda, o Rodrigo é isso, o Rodrigo é aquilo, o Rodrigo é mais... E o Gilvan? Eu tenho que inventariar o Gilvan, não é inventariar o outro. Eu tenho que saber de mim. E é isso que é complicado. Mentirinhas não importam, né, cara? Nossa, velho. O que tá escrito aqui? Justifico meu rancor e só digo o que querem ouvir. É isso. Muitas das vezes eu sempre tenho um motivo para não gostar do Rodrigo. Sempre tenho um motivo para não gostar do Wallace. Sempre tenho um motivo para não gostar do Cícero. Sempre tenho um motivo. Justifico essa situação. E só falo aquilo que as pessoas querem ouvir, porque daí eu não escuto crítica. Se eu sei o que você quer ouvir, eu só falo o que você quer ouvir. Que daí eu evito tudo, né? É que nem mulher. Tá bom, amor. Tá bom, amor. Eu evito treta. Agora no programa é o quê? Um dia de cada vez. Devagar se vai longe. Entregar na mão de Deus. Viva e deixe viver, né, cara? Não consertes o que está a resultar. Ou seja, né, meu? Tem coisa que eu não tenho que me preocupar, velho. Né, cara, tem coisas que não adianta, tá na mão de Deus. O que não tem solução, solucionado está, é o que o programa fala. O que não tem solução, solucionado está.
Não adianta. Provérbio chinês. Seu problema tem solução? Tem. Então para que se preocupar? Seu problema tem solução? Não. Então para que se preocupar? Preocupação não vai resolver em nada o problema. O que vai resolver o problema é a atitude. Primeiras coisas, muitas das vezes eu quero começar pelo teto. Eu quero construir uma casa, mas eu não quero fazer o alicerce. Eu quero construir um monte de coisa, mas eu não quero passar pelo problema de chegar lá. Eu quero ser médico, mas não quero fazer faculdade. Aí é difícil. Aliás, é impossível. Acabo me inventariando, né? Aqui eu não consigo ler, alguém lê aí? Começo a ser honesto. Não é só honesto não mentir, é ser honesto comigo. É saber das minhas limitações, é ser honesto comigo mesmo. Parar de mentir pra mim mesmo. Ah, eu consigo. Consegue nada. Eu nunca consegui, por que agora eu vou conseguir? Ah não, eu consigo usar uma. Quantas vezes eu não menti pra mim desse jeito? Eu consigo usar uma, vai ser só uma. Preciso ser honesto. Eu não consigo, velho. Se eu for lá, vai dar merda. Ponto. Não guardo mágoa, né, cara? Falo o que é. É isso mesmo? É isso aí. Ou seja, converse com as pessoas, né, cara? Muitas das vezes você fez alguma coisa que eu não gostei, eu posso chegar em você olhando, vamos trocar ideia ali? Vamos. Ô, velho, você falou um barato pra mim ali, eu não gostei, ó, mano. Entendeu? Queria entender de você essa fita aí, qual que foi, né, cara? Fiz alguma coisa aí que você não gostou. É por aí. Resolver, daí ele fala, não, mano, eu tava com a cabeça em outro lugar ali, ó, me desculpa aí, não queria falar daquele jeito não, você entendeu, né, meu? O jeito que eu falei aí, você entendeu errado e tal. Muitas coisas morrem aí. Mas não, eu já fico na próxima eu pego ele. Ah, deixa ele comigo. E não sei o quê. E isso vai... Que a pouca voz dele já me irrita. Tá ligado? Eu não posso nem chegar perto. Não posso nem sentar perto. Não posso nada dele. Porque minha cabeça é doente, mano. Eu começo a castelar um monte de situação. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Gratidão é a resposta. Vamos ver se vai aparecer. Eu vou ter que apertar de novo. Apareceu. Nossa, falei isso aqui, velho. Acho que alguém consegue ler aí? Lê aí. Pedi a Deus que me desse força para poder relaxar. Nasci fraco, de forma a ser capaz de aprender a obedecer humildemente. Pedi saúde de forma a poder atingir coisas maiores. Recebi enfermidades para conseguir fazer coisas melhores. Pedi riquezas para poder ser feliz. Recebi pobreza para poder ser sensato. Isso? Sensato. Aqui, ó. Pedi poder de forma a receber os louvores dos homens. Recebi fraqueza de forma a sentir a necessidade de Deus. Pedi toda a espécie de coisa para poder gozar a vida. Recebi a vida de forma a poder gozar todas as coisas. Não recebi nada do que tinha pedido, mas tudo o que tinha desejado. A revelia de mim próprio, as orações que não pronunciei foram ouvidas. Sou, entre todos os homens, profundamente abençoado. Então eu tenho que entender que as coisas elas acontecem de forma com que eu venha a crescer. Né? Olha a primeira situação. Ó. Pedi a Deus que me desse força para poder realizar. Nasci fraco. Né? De forma a ser capaz a aprender a obedecer humildemente. Ou seja, as lições de Deus não são da forma com que eu acho que tem que ser. Só que as lições dele são muito mais sábias do que aquilo que eu penso que eu sei fazer. Tem um último videozinho aqui, daí a gente já acaba. Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris.
É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Solta aí, velho. A vida tá aí. A vida é isso aí, mano. Achando que a vida vai ser um mar de rosa. Não é não, maluco. O bagulho é pancada. A vida é desse jeito aí, não é só pra mim não, é pra todo mundo. A vida é treta. Só que o que faz a diferença é eu ou me ajoelhar e ficar reclamando, eu não tenho sorte. A culpa é dele que não me ajudou, a culpa é de você, a culpa é do cicrano, a culpa é de não sei quem, a culpa é de quem? É disposição, mano. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição para mudar, tem que ter disposição para levar a vida, encarar as dificuldades que ela propõe. Entendeu? Tem que ter disposição. Eu já tenho um Deus que me dá aí o sol todo dia. Eu já tenho o que eu preciso, mano. Tenho 2 pernas, 2 braços, graças a Deus aí, ó. O resto é comigo mesmo. Não adianta eu ficar esperando dos outros. Do céu só cai chuva. E avião de vez em quando. De resto, mano. Ou seja, só cai o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Basta de mim utilizar e fazer coisas boas pra minha vida. Legal, família? Legal. Bom, fazer um instante de silêncio aí pensando. Alguém tem alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo compreendeu? Me fiz entender? Então da hora.